Deixa eu falar um pouco mais perto do microfone. Ora, são 21 horas. Muito boa noite a todos. Bem-vindos aqui a este auditório municipal, no Passos do Conselho da Câmara Municipal de Alcanena. Agradecendo a vossa presença em primeiro lugar, também a cedência deste espaço por parte da autarquia, para a realização deste debate, que é o primeiro que o jornal Mediotejo.net está a organizar e a realizar na região do Médio-Tejo. Portanto, 13 municípios, 13 debates. É assim uma maratona, digamos assim, que nos propomos levar a cabo nesta região para, de alguma forma, darmos o nosso contributo enquanto órgão de comunicação social para o esclarecimento dos cidadãos, também para que as diferentes candidaturas possam, digamos assim, ter um outro meio para fazer passar as suas ideias, as suas propostas para o desenvolvimento de cada município. No fim de contas, estamos aqui, ou partimos todos do princípio, naturalmente, que todos aqueles que se candidatam estão aqui e o fazem para bem das terras e dos municípios a que concorrem. Portanto, é neste sentido de participação ativa e proativa que também nos juntamos a este processo, sendo certo que em muitos municípios este é um processo inovador, ou pela primeira vez são debates participados, abertos ao público. Nas rádios locais, onde eu já trabalhei muitos anos, os debates eram fechados, digamos, eram em estúdio, não no modelo, geralmente não era no modelo aberto, embora tivéssemos promovido em alguns municípios, mas na altura, na área de abrangência das rádios onde trabalhei, não tinha esta abrangência da região do Médio-Tejo, que é uma região, acreditem, muito grande, muito rica e muito plural. E é muito grande mesmo. Portanto, vamos ter debates da Sertã até Orem, mas arrancamos aqui em Alcanena e, em primeiro lugar, gostaria de apresentar a jornalista Cláudia Gameiro, do jornal Mediotejo.net. Eu sou Mário Rui Fonseca, diretor adjunto do Mediotejo.net, e temos a nossa equipa da produção, que transmite em live stream também para o jornal. Em direto estamos com a jornalista Elsa Gonçalves em live blog. E depois temos também o Pedro Navais, que vai nos ajudar a controlar os tempos das intervenções dos nossos candidatos. É um prazer estar aqui e, Cláudia, penso que agora é tempo de dar a palavra para falares também um pouco do nosso jornal, embora eu já tenha aberto as hostilidades aqui para o estimado auditório. Obrigada, Mário. Muito boa noite a quem está aqui no auditório dos Passos do Conselho de Alcanena e quem nos ouve lá de casa. Como o meu colega já disse, somos uma plataforma digital que está a celebrar o seu segundo aniversário, que tem por objetivo oferecer um jornalismo de referência, independente, responsável e de serviço público na região do Médio-Tejo. A nossa travessia pelos 13 concelhos desta sub-região começa hoje, aqui em Alcanena, que eu vou agora passar a fazer uma pequena descrição. Foi fundada em 1914, tendo comemorado há relativamente poucos anos o seu centenário, por desanexação de freguesias do concelho de Santarém e de Torres Novas. Possui 127,33 km² de área e, segundo o censo de 2011, 13.868 habitantes. Em 2013 estavam inscritos 12.809 eleitores, tendo votado 7.445 eleitores, o que representa sensivelmente 58%. Nesse ano, com a reorganização administrativa, o Concelho de Alcanena passou a contar com apenas 7 freguesias. A União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, a União de Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro, Bugalhos, Moitas Venda, Monsanto, Serra de Santo António e Minde. O Concelho de Alcanena faz fronteira com os municípios de Orem, Porto Mós, Torres Novas, Santarém e Batalha. Esta pequena descrição é importante também para vós, não será novidade, naturalmente, mas estamos a transmitir em direto para toda a região do Médio-Tejo e também uma plataforma online, portanto, também para todo o mundo, todas as comunidades de Alcanena que estão emigradas ou a viver noutros pontos do país. Portanto, esta informação é sempre também de, digamos assim, sublinhar, porque quem nos escuta e nos acompanha neste momento em Vila de Rei, na Sertã, em Orem ou em Abrantes, ficará a conhecer um bocadinho melhor este concelho de Alcanena. Uma autarquia conhecida como sendo a capital da pele. Alcanena tem na indústria de cortumes o seu motor económico. O concelho de Alcanena integra ainda o Parque Nacional da Serra da Aire e Candeeiros, sendo o turismo de natureza uma das suas apostas. No seu território fica a nascente do Alviela, na praia fluvial dos Olhos de Água, e o Carçoscópio, Centro de Ciência Viva do Alviela. Minde é a segunda vila deste concelho, segunda a contar com a vila de Alcanena.
berço do conhecido aguarelista Alfredo Roque Cameiro, possuindo na vila um museu. Com uma grande dinâmica associativa, cultural e artística, Minde preserva um dos poucos dialetos portugueses, o mindrico. São também de nomear as famosas mantas de Minde, produzidas artesanalmente na localidade. Eu gostava de dizer boa noite em Mindrico, mas ainda não consigo lá ir, mas prometo que hei de conseguir. Talvez daqui a 4 anos, num próximo debate, numa próxima oportunidade, eu possa saudar todos os presentes em Mindrico. Nos últimos 40 anos de eleições autárquicas, o Conselho de Alcanena já foi dirigido por várias forças políticas, nomeadamente o PS, a coligação Aliança Democrática e os independentes pelo Conselho de Alcanena. Em 2013, o PS conseguiu a reeleição da atual Presidente, Fernanda Aceiceira, para um segundo mandato, obtendo 4 lugares na variação. A coligação PSD-CDS-PP elegeu 2 vereadores e os independentes pelo Conselho de Alcanena, 1 vereador. A estas eleições autárquicas, que se vão decorrer a 1 de outubro, concorrem 3 candidatos. São eles Carla Pereira, candidata pela CDU, Coligação Democrática Unitária. Carla Pereira é uma empresária, 35 anos de idade, licenciada em solicitadoria. Foi membro da Direção Nacional do MDM, um movimento democrático de mulheres, e eleita na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira no mandato 2013 a 2017, portanto, no mandato que decorre. Carla Pereira concorre pela primeira vez à Câmara Municipal. Apesar de convidada, Carla Pereira não está presente neste debate, segundo nos fez chegar a informação, por motivos profissionais. A segunda candidata é a atual Presidente, Fernanda Aceiceira, que se candidata pelo Partido Socialista. Professora de 55 anos, licenciada em Marketing. Foi deputada na Assembleia da República entre 2005 e 2009, Presidente do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas de Santarém, coordenadora do Gabinete de Educação de Adultos do Centro da Área Educativa de Lesíria e Médio Tejo e delegada regional do Inatel em Santarém. É Presidente da Câmara desde 2009, candidatando-se a um terceiro e, se caso vitorioso, o último mandato. Se entretanto a lei não mudar, não é? Pode, as leis não são para ficar ad eterno. Gabriel Feitor candidata-se pelo movimento independente, apoiado pelo Partido Social Democrata, pelo Partido Popular e pelo Partido da Terra. É o movimento Cidadãos por Alcanena. Consultor e investigador, de 23 anos, Gabriel Feitor é licenciado em História Moderna e Contemporânea e frequenta o mestrado em História Contemporânea na Universidade do Porto. Desde muito jovem que desenvolve atividade cívica no município, nomeadamente em movimentos jovens e iniciativas culturais. Está ligado ao Centro Instrutivo de Alcanena e ao Centro de Bem-Estar Social de Alcanena. Ora, o sorteio que efetuámos alguns minutos antes do início deste debate, a que vamos dar agora início propriamente, ditou que seja Gabriel Feitor o primeiro a usar a palavra, certo? Certo. E nesse sentido, começava por lhe perguntar o que leva o Gabriel Feitor a candidatar-se ao cargo de Presidente da Câmara Municipal e se candidata Cidadãos por Alcanena, um grupo independente, mas que conta com o apoio de muitos partidos. Portanto, sim, é um grupo independente que não é bem. Antes de responder à questão que me foi colocada, quero desejar uma boa noite a todos, também cumprimentá-los e cumprimentar também aqui a minha colega de debate, a doutora Fernanda Aceiceira. Era para cumprimentar também a Carla, mas ela não pôde estar, por motivos profissionais, como sabemos. E espero que este debate seja, antes de mais, um momento de reflexão e também de esclarecimento, quer das candidaturas e quer também daquilo que se passa no Conselho. E é de louvar a iniciativa, porque há muitos anos que já não temos um debate destes no município, há mesmo muitos anos. Portanto, parabéns à Médio Tejo. Para responder à questão de ser ou não ser, bom, o Movimento Cidadãos por Alcanena é realmente um movimento independente, plural, ou seja, nas suas listas, na totalidade, existem pessoas de diversas sensibilidades, ou seja, do mais à esquerda até à direita, por um desígnio maior, que é o Conselho de Alcanena. E é esse projeto que nós queremos levar avante, antes de todas as divergências que são comungadas por todos nós, que temos um projeto. E esse projeto é o futuro do Conselho de Alcanena. Não estamos aqui para discutir o que é socialismo, o que é o socialismo democrático, o que é a social-democracia ou democracia cristã, mas estamos aqui para debater, para discutir aquilo que realmente nos causa transtornos.
As razões, só um pequeno esclarecimento, portanto, cada tema, cada questão tem 2 minutos para cada um das candidaturas e eu vou alertando quando faltam 30 segundos e depois direi pi, sinal que o seu só tempo para terminar. expirou. Ok, só para terminar, para dizer que o apoio partidário é fundamental e são apoios muito significativos e que também era um movimento que estaria aberto ao apoio de outro partido, qualquer que fosse ele, da sua origem ideológica. Ainda temos aqui sempre a alguns favor do Conselho de Alcanena e de um projeto para o Conselho. Era isso, ia lhe perguntar, enquanto temos aqui alguns segundos, o que é que o leva, o que é que motiva um cidadão como o Gabriel Feitor a candidatar-se a Presidente da Câmara de Alcanena? Bom, o que me motiva, para além do gosto e das ligações que tenho ao Conselho, sendo natural de cá, de Alcanena, também de tudo onde estive envolvido, acho que é dar um contributo e uma alternativa de projeto e contribuir, essencialmente, com uma nova visão. Muito obrigado. Mesma pergunta, Cláudia? Passamos então à pergunta à doutora Fernanda. O que é que a leva a concorrer, sendo que já tem, como é óbvio, um longo percurso na Câmara Municipal? Muito boa noite a todos os que nos ouvem em casa, através desta produção levada a cabo pelo Mediotejo.net, muito em particular aos municípios do Concelho de Alcanena, cumprimentando também todos os presentes que vieram a este auditório para assistir a este importante debate. Agradecer por isso e felicitar o Mediotejo.net por esta importante iniciativa, saudando todos os candidatos que se candidatam aos vários órgãos deste Concelho, quer à Câmara Municipal, quer à Assembleia Municipal, quer às freguesias e uniões de freguesia. O Partido Socialista, liderado por mim à Câmara Municipal de Alcanena, concorre efetivamente à Câmara, à Assembleia, a todas as freguesias e uniões de freguesias e realmente o que me faz candidatar é continuar com este sentido de trabalho, de responsabilidade que tem sido construído desde 2009, com muitos e com muitas pessoas que têm acreditado nele, porque é efetivamente um grupo plural que integra, que une, sobretudo aqueles que querem construir um melhor futuro para o Concelho de Alcanena. Este será o seu último mandato, caso venha a vencer no dia 1 de outubro, se os cidadãos de Alcanena, os eleitores vierem a dar a maioria assim, será o último mandato. Efetivamente, de acordo com esta lei do mandato? De acordo com a lei que está atualmente em vigor, e caso todos os municípios do Concelho de Alcanena continuem a acreditar neste projeto e em mim como candidata à Câmara Municipal, será efetivamente o último mandato, se a lei não for alterada. Muito bem, e a primeira pergunta, depois de as candidaturas dizerem ao que vem e se apresentarem para o nosso auditório e para o público aqui presente, a primeira pergunta vai para o Gabriel Feitor, porque assim o sorteio ditou, certo? Certo. Boa sorte, boa discussão. Obrigado. Este município de Alcanena tem perto de 18 mil eleitores nas últimas eleições, portanto, muitas freguesias, é um concelho muito grande, não é? Cerca de 130 km². Eu pergunto-lhe qual é que é a sua ideia, a sua visão para, em termos de prioridades de gestão autárquica e a dicotomia sede do Concelho, mundo rural ou freguesias do Concelho. Okay. Na nossa candidatura e a nossa equipa, temos fundamentalmente 5 vetores prioritários da candidatura, ou seja, 5 propostas que são prioridade. E isto sem nunca esquecer, é claro, as freguesias, porque somos um município, como todos sabem, com uma forte ligação às freguesias, desde a fundação do Concelho. Foi também essas freguesias que permitiram que houvesse sede municipal em Alcanena, e isso ao longo dos tempos tem-se mantido. De uma forma ou outra tem-se mantido, apesar de haver uma certa descaracterização da ligação entre a sede do Concelho, Alcanena, e as freguesias, por diversos motivos, já dá muitos anos, mas essencialmente é um município que não é tanto centralizador na sede, mas que sabe reconhecer o papel das suas freguesias e também das necessidades delas. Sobre os eixos prioritários. Esse é um elogio exatamente. Ao trabalho creio. Eu perguntava se é um elogio desenvolvido
isso é uma linha que quer continuar, portanto, Claro, há a muitas preconizar. coisas bem feitas, como é óbvio, certamente. Certamente que há muitas coisas bem feitas, como há muitas coisas nas quais eu não concordo, como não concordo com outras coisas feitas há muitos anos atrás, como concordo, é tal e qual. Perfeito. E falava que tinha, portanto, 5 ideias, pilares, digamos assim, Sim, que norteiam cinco a sua vetores. candidatura. São essencialmente a diversificação do tecido económico do Conselho, ou seja, deixarmos de ser um Conselho monoindustrial, não deixarmos totalmente de olhar para a indústria de cortumes, mas dar condições e criar condições para que haja essa diversificação. Depois, a relação da identidade do Conselho, ou seja, a tal relação que eu falava com as freguesias e a sede do Conselho. E isso pode fazer de diversas formas, desde os acordos de execução até a outras iniciativas de cariz mais cultural ou outros. Relativamente a novas formas de sustentabilidade do Conselho, temos que perceber que o Conselho, e isto vai também ligar à diversificação do tecido económico, temos que perceber que o Conselho não pode continuar. Não pode continuar só e apenas a pensar e a viver da indústria de cortumes, e para isso terá que se virar para outros setores, como o turismo, nas suas 3 vertentes: turismo industrial, turismo rural, natural ou turismo religioso, e principalmente uma estratégia cultural, assente na cultura. Já iremos a esses vetores. Digamos assim, dissecar um pouco setor a setor. Dos 5 pilares, já os elencou? Sim, praticamente sim. Ainda havia mais um ou outro por arrolar, mas acho que creio na discussão, ainda lá iremos, no debate, iremos lá. Faz parte da economia, faz parte do turismo. Anda tudo interligado. Sim. Devolvendo a questão à Fernanda Aceiceira, quais devem ser as prioridades para o próximo mandato? Sendo um projeto de continuidade e de construção do futuro, nós temos muito presente as várias áreas de intervenção que lançamos para o crescimento e o desenvolvimento do Conselho desde 2009. Temos apostado, sobretudo, nas pessoas, nas forças vivas de todo o Conselho, valorizando várias áreas, o movimento associativo, a cultura, o desporto, o social. Temos tido essa preocupação e continuará a ser a nossa grande prioridade. Sem valorizar as pessoas, não conseguimos valorizar um território. Em simultâneo, com todo o trabalho que tem sido desenvolvido, nomeadamente com a conclusão do Plano Diretor Municipal, será possível realmente criar condições para mais habitação, para mais empresas, mas hoje também já temos uma diversificação económica, tendo em conta algumas unidades que têm procurado instalar-se no nosso Conselho. No entanto, ele afirma-se efetivamente, e tem-se afirmado, mais em Alcanena e algumas freguesias aqui mais próximas, nomeadamente Vila Moreira, Monsanto e a localidade da Goixaria, efetivamente pela indústria de cortumes, Minde mais pela indústria têxtil. Mas se tivermos em conta que já temos uma empresa de massas alimentares a instalar-se, que temos intenção, já houve informação prévia para instalar uma central solar no nosso Conselho. Já há um caminho de diversificação da atividade económica. Temos também uma grande prioridade para a requalificação urbana, regeneração urbana, ao nível do espaço público, ao nível de edifícios, quer edifícios municipais, quer contribuindo para que os privados também possam, eles próprios, aderirem a este grande projeto de reabilitação urbana. 30 segundos. Posso lhe dar mais 30 segundos? Ou Pronto. posso avançar? A próxima pergunta é para si. Sim, Dando continuidade. Perguntava-lhe como é que é possível cozer num município de Alcanena tão disperso e com tantas localidades e tantas freguesias, a questão da habitação nos vários polos, no sede de freguesia, há esta preocupação, digamos assim, de chegar a todo lado? É possível? É possível e tem sido possível. Nós temos feito um trabalho muito construtivo, muito positivo, com todos os presidentes de freguesia e de uniões de freguesia, Câmara Municipal, Assembleia Municipal e todos esses candidatos, independentemente de terem sido eleitos pelo Partido Socialista em 2013 ou não terem sido, tem sido possível um diálogo realmente muito construtivo. E quando nós, Câmara Municipal, surge uma oportunidade, surge um desafio, surge um projeto, a nossa preocupação é levá-lo a todas as freguesias. Eu dou o exemplo do projeto
percorrer e conhecer o concelho de Alcanena. Foi pensado, e quando foi pensado, foi para levar percursos pedestres a todo o nosso território. Dou o exemplo do Espaço do Cidadão, que leva um conjunto de serviços com maior proximidade aos munícipes, e quando me perguntaram quantos espaços do cidadão é que pretende instalar no concelho, eu disse 10, e disse 10 não tendo em conta as 7 freguesias e uniões de freguesia, disse 10 porque continuamos a defender as 10 freguesias no nosso concelho. Terminou o seu tempo, mas a pergunta vai para a Fernanda Aceiceira, porque agora é a vez de... E perguntava-lhe qual é a aposta do Partido Socialista relativamente ao turismo para o concelho de Alcanena. Para promover o turismo não é carregar num botão e a partir deste momento decreta-se que o turismo se promove no território. Há todo um trabalho de requalificação e de valorização que que já foi iniciado e que está em curso. Valorização do nosso património, do património natural, do património construído, do património imaterial. Consideramos que a nossa inserção no Parque Natural de Serra da Ar e Candeeiros é uma mais-valia, e exemplo disso foi o programa que ontem vimos, o programa extraordinário das 7 Maravilhas, e que valorizou de uma forma tão representativa Dornes, como realmente uma aldeia ribeirinha. E no turismo, se permite, qual é a importância do turismo em termos económicos para Alcanena neste momento? Nós temos já alguns exemplos de iniciativa privada em termos de alojamento, de oferta hoteleira, o que é um sinal que há procura de visitantes que passam no nosso concelho, que querem estar no nosso concelho. Temos valorizado imenso todo aquele complexo da praia fluvial, do Parque de Campismo, do Centro de Ciência Viva do Alviela, porque é um polo agregador que consegue atrair milhares de pessoas ao longo do ano. O nosso Centro de Ciência Viva do Alviela tem condições de atrair mais de 15 mil pessoas por ano. Certificamos, ao nível de certificação ERITI, o Museu da Aguarela em Minde, o Centro de Ciência Viva do Alviela, certificação que valoriza em diversos critérios e que também, sobretudo, divulga. Estamos a tentar promover o território, conforme disse, através do turismo da natureza, de quem gosta de percorrer e conhecer o território a pé. Temos uma zona Ramsar, a Mata Minde-Miradeira, que também carece de uma grande valorização. Queremos continuar a valorizar o nosso território, tendo, sobretudo, em mente que a valorização do seu património natural é muito importante, aliado ao património construído. Vamos, Cláudia, a questão ao exatamente, Gabriel. E vou subdividir este tema depois de seguida, porque esta questão do turismo merece estes 2 minutos por si, pela importância que encerra, e dividia este tema, subdividia, se permite, em termos da economia e a situação financeira do município. Sim, sem problema. Como aqui a candidata do Partido Socialista disse, e bem, especificou aqui todas as potencialidades que o nosso concelho tem a nível dos recursos naturais, ou seja, do Parque Natural das Serras da Ar e Candeeiro, da Ramsar, na Mata de Minde, do Complexo dos Olhos d'Água, nas suas variadas funções, e também em termos de trilhos e de caminhos pedestres. Mas queria deixar aqui uma tónica e penso que algo de diferente, a não ser aquilo que está mais ao alcance dos nossos olhos, que é o turismo industrial. E quando eu falo de turismo industrial, muitos de vocês perguntam, talvez, então, mas o turismo industrial, isto tem que ver com a indústria diretamente, não tem, qual é que é o papel? Bom, eu penso que o município, neste caso, tem que ter um papel importante junto dos setores da atividade económica, ou seja, dos industriais e dos proprietários e todas as instituições representantes, e que seja um projeto
em conjunto e em parceria, quer na forma de memorialística, ou seja, aproveitando aquilo que já existe, concordando-se ou não da sua forma, que é o Museu dos Curtumes, e também de outras iniciativas que podem existir e que o município pode levar a cabo, até com entidades estatais, nomeadamente com a Direção-Geral da Cultura e com a Direção-Geral do Património, etc., que é a promoção e o incentivo de escavações arqueológicas, porque nós temos muito património arqueológico e industrial e que poderá ser rentabilizado à semelhança daquilo que aconteceu em Guimarães em 2012, na zona de Cores. Relativamente ao outro ponto do turismo industrial, ou seja, a dinâmica económica, à semelhança daquilo que acontece em São João da Madeira, em que há a ligação da atividade hoteleira à atividade industrial e assim também promover dessa forma. Partíamos já então para esse ponto, que é precisamente a economia, e é para o Gabriel, mas podes sem querias meter aí mais chega. Uma questão de uma observação que o Gabriel fez em termos de potenciar o turismo religioso, presumo com a ligação aqui a Fátima, que fica aqui bastante próxima. Qual era que princípios que podiam colocar? Esse é um exemplo de um projeto que poderá ser intermunicipal, como já houve outros projetos intermunicipais, agora estou-me a lembrar da rede de coletores, mas a potencialidade seria a nossa proximidade a Fátima e, nomeadamente, a sede do Conselho e a freguesia de Minde. A freguesia de Minde já tem alguma significativa oferta de alojamento turístico, e, dessa forma, aproveitar a distância que há entre Fátima e entre o município para rentabilizar e promover esse tipo de atividades. Muito obrigado. Seguimos para a questão da economia, partindo turismo e economia, embora... e agora vai para o Gabriel outra vez, não é? Porque é ele que vai começar esta ronda. A economia e a questão do turismo, que está também ligada à economia, o desenvolvimento do Concelho de Alcanena, em termos económicos, passa por algumas ideias ligadas ao turismo, como o Gabriel aqui vincou e sublinhou, mas quais são as outras propostas do movimento que encabeça para o desenvolvimento económico do município de Alcanena? Para nós, para o movimento, creio que um papel ativo do município em termos de promoção e em termos também de iniciativa em dar condições, ou seja, estamos a falar de 2 polos em concreto, da plataforma logística do Médio Tejo, não é? Que há uma série de hectares desclassificados e que também já temos aqui alguns exemplos de instalação de unidades industriais nomeadamente em Minde, na zona industrial de Minde, que terá que ter outra dinâmica e outra função, para além daquilo que está. Mais concretamente, em relação a este tema da economia, qual é que é o papel da Câmara Municipal na dinamização da economia do Concelho e da diversificação do tecido económico? Penso que a Câmara Municipal deverá, junto de entidades como a AICEP, como a NERSAN, como a APIC também, nomeadamente para outros setores que não o curtimento de peles, mas que estejam correlacionados, promover o que nós temos aqui para oferecer aos investidores. E eu penso que deverá ser esse o papel fundamental da Câmara Municipal em termos da diversificação económica. É claro que isto não é um botão e carrega-se e está tudo feito e amanhã aparece tudo aqui no Concelho. É claro que tem que haver um trabalho de sapa, de prospecção, de reuniões, de encontros, de defendermos o nosso propósito e a nossa visão estratégica e dizer que nós temos aqui capacidades, temos uma localização fantástica, temos condições em termos habitacionais para a vida pessoal das pessoas, vários serviços. Portanto, acho que também passa muito por aí. Conselho de Alcanena, portanto, é um conselho bom pelo que se depreende para já do que vamos ouvindo, um conselho bom para viver, para investir, para trabalhar. Eu perguntava-lhe, em termos económicos, já falou da importância da diversificação e que o PS, a candidatura que lidera, está atenta à importância da diversificação económica, dos fatores económicos, para além da indústria dos curtumes, que faz história aqui em Alcanena. E também em termos do turismo, referiu
uma panóplia muito diversificada Sim. de motores de desenvolvimento deste Conselho de Alcanena. Que Sim. outras apostas em termos económicos A pode agora economia aqui sublinhar? realmente é dinamizada com projetos que podem ir desde a indústria ao comércio, aos serviços, e não há uma área que possa ser considerada pela autarquia como uma área que não seja bem-vinda instalar-se no Conselho Qual é, de se me Alcanena. permite, o nível de desemprego no Conselho? As pessoas em Alcanena têm trabalho? Há trabalho especializado? Exatamente. O Conselho de Alcanena é dos concelhos com mais baixa taxa de desemprego na nossa região. Isso deve-se realmente à capacidade empregadora das nossas empresas, dos nossos empresários. Só para complementar o que estava a dizer, poderemos vir a ser um dos municípios que tem produção de energia eólica e produção de energia solar. A eólica já tem. Há uma única área de atividade económica que nós entendemos não defender para o Conselho e por isso também não a defendemos em sede de revisão do Plano Diretor Municipal. Tem a ver com a exploração de pedreiras. Achamos que não é compatível o desenvolvimento que queremos ter do território, o desenvolvimento que queremos ter para o território ao nível do turismo e, realmente, todos os danos e a poluição com os impactos ambientais que geram a atividade de pedreiras. Foi a única atividade que o município assumiu. É possível para os empresários a esse nível? Não querer, porque era incompatível e iria pôr em causa toda esta dinâmica que nós queremos de atrair mais pessoas, atrair mais empresas para este território. Quais são essas apostas para este próximo mandato que se avizinha? O próximo mandato é continuar neste percurso. Nós estamos numa situação que temos vindo a apoiar muito as empresas em sede até de regularização, em sede de licenciamento, e isso não é um facto a desprezar ou não ter em conta, porque muitas unidades industriais que estavam a laborar precisam de ter a sua situação em sede de licenciamento e de regularização resolvida. E tem sido esse trabalho que tem sido desenvolvido com cada uma que realmente inicia esse processo. Conforme disse, o plano do diretor municipal, que está em fase de conclusão ainda em 2017, nós procuramos ter com cada uma das entidades que temos reunido, e vamos ter uma nova reunião de concertação ainda no mês de setembro, procurar condições para ser permitida mais instalação de unidades empresariais, de atividades económicas no nosso concelho, em cada uma das nossas freguesias. Eu tenho uma questão para fazer. Mas se me permite, o Concelho de Alcanena tem várias zonas industriais. O Concelho de Alcanena, durante décadas e durante sempre, teve uma ausência de planeamento e de ordenamento do território, e as unidades industriais foram surgindo de acordo com a posse do terreno deste ou dos vários empresários. É uma indústria que não é fácil de deslocalizar. A única unidade industrial que tem formalizada é em Minde, e é uma unidade que a Câmara Municipal tem condições de rever os seus preços em baixa, porque entendemos que não deve ter preços superiores àqueles que são praticados, por exemplo, na Miradouro, no concelho vizinho de Porto Mós. A mesma questão para o Gabriel Feitor, por uma questão de equidade, relativamente às zonas industriais e ao plano ao PDM que está em curso. Sim, concordo plenamente em relação à zona industrial de Minde, que o preço por metro quadrado não deve ceder às zonas industriais limítrofes. Estamos a falar de Miradouro e de Porto Mós, concordo plenamente, e eu acho que a estratégia passa por aí, pelo menos naquele caso em concreto. E em relação aqui, mais propriamente à Alcanena, durante anos a fio, e uma coisa que já vem desde o século XIX é que as unidades industriais, e daí a falta de planeamento e organização, digamos, industrial, estão no mesmo local como há 200 e há 300 anos. Portanto, houve sempre esse problema. Gostava de fazer uma questão antes de sairmos da temática. A Presidente tem dito por várias vezes, a candidata tem dito por várias vezes que gostaria de ter em Alcanena não só a indústria de cortumes, mas também as marcas de pele. É um caminho que é possível fazer ou estamos um bocado Eu acredito que sim. Eu acredito sim.
Eu gostaria, e foi pena, que realmente não se conseguisse trazer para Alcanena mais, digamos, como que se fechasse a cadeia de valor de todo este processo. Temos uma matéria-prima de extraordinária qualidade, mas depois nunca conseguimos ter fábricas que trabalham em diversos produtos essa matéria-prima de tão grande qualidade que nós temos. E isso teria permitido que Alcanena tivesse dado um salto em termos económicos extraordinário. Temos já hoje algumas situações, poucas, que vão trabalhando ainda numa fase artesanal a pele, em produto acabado, mais para acessórios, para malas, tapetes, sapatos, mas penso que pode haver reforço desta dimensão, isso era extraordinário, dando exemplo até do que, ao nível da fileira da cortiça, foi possível fazer. Permitam que destaque, que parece que é fácil e que já poderia estar feito há muito tempo, mas foi em 2011 que Alcanena ficou registada com a marca Capital da Pele, 2011. E foi realmente também muito recentemente que nós conseguimos geminar com Santa Croce, um concelho italiano, porque estamos a preparar o caminho para estabelecer uma rede nacional e até ao nível europeu, com municípios que trabalham os cortumes, trabalham a indústria dos cortumes, trabalham a pele. E a nossa visão para o Museu do Cortume passa também por aí, não um projeto estático. Nós investimos também já no Museu do Cortume, porque já foi este executivo que pagou grande parte das obras daquele edifício. Se fosse uma opção nossa, teríamos requalificado uma fábrica de cortumes, mas não foi, é aquele edifício, e é para aquele que já existe um projeto museográfico, um projeto museológico, é para aquele que estamos a envolver mais parceiros para realmente abrir no próximo mandato o Museu do Cortume. Muito obrigado. Eu devolvia a questão ao Gabriel. Há espaço na indústria de cortumes para se diversificar ou realmente ter marcas de pele em Alcanena é uma utopia? Não, eu penso que sim. Já deveria ter sido há 20 anos ou há 30 anos, nomeadamente no setor do calçado, não é? Porque toda a gente conhece basicamente os motivos que levaram a que nunca houvesse, ou que pelo menos nunca houvesse tentativas. Mas penso que sim, e concordo em absoluto em que... Quais é que são há... esses motivos que levaram que não houvesse tentativas? Não, havia alguns quiprocos e alguns receios de alguns industriais por causa da mão de obra e da transferência de trabalhadores seus para outras indústrias, e também foi sempre um problema nesse aspecto na engrenagem. Concorrer com a mão de obra no norte. Sim. Se houvesse instalação aqui, por exemplo, de uma fábrica de calçado, transformação da pele. Estamos a falar de um setor mais especializado. Sim. Muito bem, passamos para um próximo tema e é para Fernanda Aceissara. Cláudia, podes lançar. Temos muito para onde escolher. Okay. Já que falamos da indústria de cortumes, houve uma requalificação extensa dos coletores em Alcanena. No entanto, os maus cheiros têm gradualmente voltado. O que é que se pode fazer para combater, e o que é que ainda se pode fazer, tendo em conta que já houve este investimento tão grande, o que é que ainda se pode fazer para combater a poluição e os prevaricadores, ao fim e ao cabo? Nós temos trabalhado em conjunto, Câmara Municipal, temos trabalhado em conjunto em parceria com a APIC, a Associação Portuguesa dos Industriais de Cortumes, com a Austra, com os empresários, neste trabalho, com o STIC, Centro Tecnológico da Indústria do Couro, neste trabalho, um trabalho em que nós verdadeiramente acreditamos. Acreditamos que é possível valorizar um território do ponto de vista ambiental, e o projeto, o exemplo da concretização do projeto da requalificação da rede de coletores é um bom exemplo, um investimento de cerca de 6 milhões de euros neste território em 2015, intervenção e reabilitação na ETAR é um bom exemplo. O próprio STIC fez um manual de boas práticas para a utilização dos empresários nas suas unidades industriais. Passa por um trabalho que a autarquia reforçará num próximo mandato, se for eleita, de fiscalização, de monitorização, de observação da qualidade ambiental, porque o ambiente e a qualidade de vida são para nós bandeiras deste território,
bandeiras mesmo, e eu costumo dizer que tem que ser compatível a economia, tem que ser compatível a indústria que temos com a qualidade ambiental e com a qualidade de vida do nosso território. Tem que ser compatível. E é realmente um desígnio para o qual todos temos que estar envolvidos, todos, para o qual todos temos que estar a trabalhar em sintonia, com o mesmo sentido, com a mesma orientação, e é nesse sentido que eu quero continuar a contar com a Austra, com a APIC, com o STIC, com outras entidades mesmo externas que venham contribuir para que a Câmara Municipal possa também reforçar este acompanhamento da qualidade ambiental no nosso concelho. E para além da qualidade de vida, só mais chega, porque ainda tínhamos aqui alguns segundos, para esta qualidade de vida no concelho de Alcanena, também tendo em conta as prioridades que elencou relativamente às potencialidades deste território, ao nível do turismo, natureza, de lazer, de aventura, enfim, de observação, não é? Perguntava-lhe a importância também de poder manter elevados os níveis de padrões de qualidade ambiental, tendo em conta que não é só para quem vive em Alcanena, como para os milhares de turistas que Alcanena tem estado a captar ao longo dos últimos anos, para os vários segmentos que falámos aqui. E queremos continuar a captar, é um facto. O município de Alcanena é o único município desta região que aderiu a uma candidatura de turismo em áreas classificadas. Isso já permitiu desenvolver, já em 2017, e também permitirá em 2018 realizar um conjunto de atividades para diversificação das atividades de lazer, da natureza, e damos exemplo do Festival da Biodiversidade, que já se realizou em 2017 e que tem também edição prevista para 2018. Mas esta candidatura permite mais. Permite que, para todos os investimentos que se realizem no concelho de Alcanena e que sejam comparticipados, e na área do turismo há muitas candidaturas, para a iniciativa privada se candidatar ao nível do turismo, e só o facto do município de Alcanena ter aderido a esta candidatura permite uma majoração de 10% relativamente à taxa de comparticipação que esse investimento, que essa candidatura e que esse projeto obtiver na candidatura a que concorrer. Portanto, é de forma integrada que nós vimos toda a nossa intervenção. Muito obrigado. Gabriela, uma questão colocada de uma maneira um pouco diferente. A poluição é crónica ou há solução? Não, eu penso que há solução, não é? E é para isso que ao longo destes anos a Áustria, nomeadamente a APIC, tem vindo a trabalhar e é isso também que todos auguram em Alcanena, principalmente na sede do Conselho. E eu estava à espera desta temática para chegar a um facto. É que sem esta questão resolvida, ou quase resolvida, não poderemos ter um desenvolvimento turístico, particularmente aqui na sede do Conselho, não é? Como todos podem calcular, não é? Mas eu penso que o município, enquanto presidente do Conselho de Administração da Áustria, deverá ter um papel ativo na procura de soluções também, na fiscalização e de procurar junto, e agora dando o exemplo de Santa Croce, que foi regiminado novamente, agora neste mandato, procurar soluções junto de outros locais, de outras cidades, de outros países em que tenham a indústria com género, visualizar, percorrer, conhecer sistemas que possam efetivamente também dar o contributo para essa questão aqui em Alcanena, no caso concreto de Alcanena. É claro que a obra dos coletores foi muito esperada, ainda bem que veio, felizmente, resolveu muitos problemas, mesmo muitos, mas não resolveu o problema na sua totalidade. E é nisso também que a Áustria, pelo que sei, está a trabalhar com o estudo da Universidade de Aveiro, creio eu, começou no dia 30, segundo informações, e também, segundo informações que consegui obter, está a fazer planos de monitorização e também mudanças de equipamentos de desodorização. Portanto, acho que vamos aguardar para ver quais são as conclusões do relatório. Será uma das suas principais preocupações, se vencer de 1 de outubro? Será certamente serão as suas preocupações desta equipa.
primordial. Muito bem, a próxima questão é para Gabriel Feitor. Continuamos a falar da qualidade de vida das gentes de Alcanena, neste território do Médio Tejo. A qualidade de vida extravasa a questão ambiental, extravasa o bom ambiente, é também, digamos assim, sinónimo de uma boa oferta cultural, acesso a equipamentos desportivos, promoção desportiva, cultura, cinema, teatro, enfim. Quais são as propostas que destaca em termos educativos, também de acesso a uma boa escola, a uma boa educação, à cultura, ao desporto? Nomeadamente, em termos de equipamentos, o município de Alcanena, ao longo dos anos, principalmente depois da adesão à CEE e com a ajuda dos fundos comunitários, tem vindo a ser beneficiado em relação a isso. Nós hoje aqui em Alcanena temos vários equipamentos esportivos, culturais, que satisfazem as necessidades da população local, também alguns em outras freguesias, não esquecem das freguesias, e eu creio que neste momento passa por uma estratégia mais imaterial do que propriamente material, ou seja, passa mais por linhas estratégicas em termos culturais. Posso dar um exemplo do município em termos de cultura, a criação, por exemplo, de um plano, do gabinete de estudos do município, que não existe, a criação do arquivo municipal, apesar de ter iniciado o processo de consulta, no qual eu dei a minha pequena contribuição no regulamento de acesso, efetivamente implementar o arquivo municipal, ou seja, não apenas dar relevo à documentação municipal, mas procurar saber o que existe ainda, e outras iniciativas que o município pode promover, nomeadamente no cineteatro, também outra estratégia cultural, do qual sou defensor, e tenho vindo a afirmar sobre isso, mas mais propriamente nessa questão de um imaterial do que do material de obra do botão. Muito obrigado. Fernanda Aceiceira, esta questão da cultura tem sido uma das apostas, vai continuar a ser, digamos assim, se for eleita de 1 de outubro, em termos desta qualidade de vida. Exatamente. Exatamente. A qualidade de vida e a valorização do território faz-se também não apenas pela quantidade, mas pela qualidade das ofertas existentes. E o Concelho de Alcanena tem ofertas ao nível educativo, através do seu agrupamento de escolas consegue obter extraordinários resultados. Ao nível de saúde também, com o seu centro de saúde, extensões de saúde existentes. Ao nível da cultura, do desporto, quer aquela cultura e o desporto que é promovida pela própria autarquia, mas muito em particular aquela cultura e o desporto e a mesma dimensão ambiental e social que é protagonizada e dinamizada pelas muitas associações do nosso concelho. E é esta dinâmica que a Câmara Municipal tem apoiado, e basta perguntar às associações do concelho que estão em atividade que essa é uma realidade. Mas para isso também continua a ser necessário apostar em obra, porque ainda temos associações muito importantes no nosso concelho que ainda não têm sede própria. Como por exemplo? Dou o exemplo da nossa banda centenária, a Sociedade Musical Mindense, tem uma sede própria, mas aquela é reduzida. Aspira a outra sede há muitos anos. O CAORG, com toda a dinâmica que tem, não tem uma sede própria. A própria Casa do Povo, a sua sede é no Cineteatro Rogério Venâncio. Ou seja, se formos para o nível desportivo, só recentemente é que a Associação Amical ficou com uma sede e foi porque a Câmara Municipal cedeu um edifício que era uma ex-escola do primeiro ciclo e teve que sofrer obras recentes de reabilitação. Mas direi mais, é preciso requalificar o estádio municipal, que tem uma utilização regular pelo nosso Atlético Clube Alcanenense, é necessário requalificar o pavilhão Carlos Escalada, até apoiar a requalificação do pavilhão da escola secundária. Temos estado a investir nas piscinas em Minde, temos investido nas piscinas em Alcanena, mesmo ao nível, há associações que não têm um sintético para praticar desporto, é o caso do Atlético Espinheirense, que vai finalmente ter
um sintético. A própria Escola de Futebol do Concelho de Alcanena quer melhorar as suas instalações, está a aplicar um outro sintético, ou seja, isto só para dizer que continuar a apostar e a diversificar e a valorizar as várias ofertas que tornam um território verdadeiramente atrativo e rico para as pessoas, continua a ser necessário apoiar a atividade, mas continua a haver ainda necessidade de apostar em muitos apoios para melhorar as suas instalações. Muito obrigado. São estímulos e apoios que, portanto, considera que a candidatura PS é necessário continuar a dar ao associativismo, digamos assim, para continuarem a desenvolver a sua atividade. Vamos partir para um novo tópico. Começamos aqui com a doutora Fernanda. O Conselho tem tido algum sucesso com medidas como o Orçamento Participativo Jovem, mas que outras medidas é que podem ser feitas para atrair os jovens e combater a desertificação e o envelhecimento da população? Efetivamente é um bom exemplo. O Orçamento Participativo Jovem, a sua segunda edição, começou em 2016 com uma verba de 10 mil euros, aumentámos para 20 mil euros em 2017 e tem sido possível envolver os jovens e levá-los a contribuir, a refletir em projetos que podem ser requalificados pela sua ação. O ano passado houve a requalificação daquele equipamento esportivo junto à escola do primeiro ciclo, por um grupo de jovens aqui de Alcanena, aliás dois irmãos, e este ano será possível requalificar os campos de ténis, o campo de ténis, aliás, em Minde, também pela dinâmica dos jovens. O município de Alcanena apoia os nossos jovens estudantes universitários. Portanto, é um apoio significativo ao longo dos vários meses que tem o ano letivo e pretendemos desenvolver ações, como já aconteceu este ano, em que estamos próximo deles, nomeadamente até com a oferta do apoio para os conhecermos, para ver os cursos que estão a frequentar, olhos nos olhos e apelar para que eles também pensem em colaborar com o Concelho de Alcanena em várias atividades. Criámos um regulamento para instalar iniciativa ao nível do empreendedorismo jovem em particular, que é como se fosse uma incubação, um espaço que pode dinamizar startups no nosso primeiro piso do centro, deste centro de iniciativa empresarial, que se localiza no pavilhão multiusos. Temos sido um dos municípios também pioneiros e envolvidos a promover o empreendedorismo nas escolas, o empreendedorismo jovem, o empreendedorismo até ao nível do primeiro ciclo, e por isso faz com um conjunto de ações para atrair os jovens, como foi recentemente um regulamento do Reabilita para Habitar, em que, se houver doação de equipamentos degradados, nós damos esses imóveis, que se destina sobretudo a jovens que queiram reabilitar e viver no nosso concelho. Terminou o seu tempo. Eu vou estender aqui mais alguns segundos, se permite, Gabriel. Terá naturalmente o mesmo tempo, porque cingiu a pergunta, pronto, a resposta foi também muito direcionada para a juventude, mas a questão da demografia é importante que haja juventude para que essas apostas surtam efeito, não é? E o que vemos no Médio Tejo é um problema, salvo raras exceções, de um problema demográfico e de envelhecimento populacional. Qual é a realidade em Alcanena relativamente à fixação de jovens e qual é também a aposta que a sua candidatura enquanto candidata pelo PS a mais um mandato, tem também para a terceira idade? Ao nível, temos procurado desenvolver ações para todas as idades, sem dúvida. E ao nível dos mais séniores, há bons exemplos disso, como é o apoio, por exemplo, a criação da Academia Sénior para promover a educação ao longo da vida, o envelhecimento ativo. Mas antes dos programas, se me permite, nota-se um envelhecimento também em Alcanena populacional incontornável, mas até que ponto... É geral, é um facto. Até que ponto a preocupa? É um facto. E essa população merece todo o nosso respeito e o nosso apoio e estarmos próximos delas, em conjunto com as várias instituições da rede social, nomeadamente a procurar apoiar cada vez mais serviços ao nível do domicílio, para retardar o mais possível a institucionalização. É também uma área que muito nos preocupa. Ao nível realmente portanto, de todo este
de toda esta dinâmica que queremos realmente continuar a implementar, a criação do cartão jovem municipal, do cartão sénior municipal, há isenções e reduções em taxas de acordo com a idade, para as associações, para os mais idosos. Portanto, há todo um conjunto também de benefícios que nós procuramos dar para frequentarem os nossos equipamentos, as nossas atividades, para dinamizar realmente as várias franjas da população do nosso concelho. E aqui também, se permite, há um trabalho feito também em termos de comunidade intermunicipal, porque há alguns setores em que uma autarquia per si não consegue fazer um investimento sozinho. Exatamente. Este trabalho agregado é importante também. Mas já antes de passar para essa dimensão de desenvolvimento social integrado ao nível intermunicipal que está em curso, e eu tenho ficado com o pelouro dessa área e tenho acompanhado esse trabalho, dizer que a Câmara Municipal promoveu um projeto do cabaz Bebé Feliz, precisamente para levar em termos estatísticos, não apenas em termos reais de residência, mas também em termos estatísticos, o aumento da natalidade se faça repercutir nesses resultados estatísticos. E o projeto foi lançado em 2016, até à presente data apoiámos 135 agregados familiares, 135 famílias, que correspondem a 135 bebés que residem no nosso concelho, mas o que este projeto tem também a sinalizar como positivo é que foram obrigados a registar esses bebés no nosso concelho. Portanto, temos registros efetivos, é um dos critérios para a atribuição dos cabazes. E então, em conta da sua pergunta, aprovámos recentemente em Clajo o nosso Plano de Desenvolvimento Social, em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Social Integrado do Médio Tejo, porque estamos a preparar o caminho, porque ao nível do quadro comunitário de apoio há verbas significativas, segundo consta, para a área social, e nós queremos realmente valorizar e aumentar a dinâmica, a atividade para os mais séniores. Queremos reforçar o programa da teleassistência que já temos em execução, mas que pode ser valorizado e dinamizado com outras valências e com outros equipamentos ao nível da tecnologia, se calhar mais evoluídos. Muito bem. Há todo um conjunto de atividades e de ações que se prevêem ser integradas com participação comunitária ao nível da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Muito obrigado. E o Gabriel Feitor vai ter aqui uma dupla. A primeira questão, Cláudia, podes lembrar o Gabriel, depois a seguir. Não. Acho que esta pergunta, o Gabriel é jovem, tem 23 anos, acho que encaixa na geração. O que é que falta em Alcanena para atrair pessoas como o Gabriel? Como o Mário disse no início desta pergunta, o Concelho de Alcanena e em geral o Médio Tejo todo, pelo aquilo que depois no meu livro, uma notícia vossa, num quadro até, vai separar aqui com um grave problema demográfico, ou seja, uma taxa de natalidade a crescer, fora as exceções, e há um envelhecimento da população. Não é exclusivo do Médio Tejo. Sim, nós fizemos eu sei, mas eu estou a dizer para a nossa área de li. influência, Exatamente. mas infelizmente é um processo. Sim, não é só. Mas há outros dados, no Pordata. Nem é exclusivo nacional, é um problema. No plano estratégico existem esses dados e estão lá comprovadas essas realidades e nós estamos em contato com elas todos os dias. E eu acho que vai ser um problema grave para os municípios durante alguns anos e que vai ter que existir alguma capacidade de resposta. E nomeadamente em relação a isso, aos jovens, os que vão para fora estudar, continuam, prosseguem os seus estudos no ensino superior, raramente voltam, ficam por lá, raramente voltam, porque não têm capacidade depois de encontrar aqui emprego. Os que não vão estabelecem-se aqui ou no trabalho na indústria de cortumes, que, como dizem bem, não há desemprego, mas isso não vai durar para sempre, ou então em concelhos limítrofes. Mas é essencialmente o problema da natalidade e da saída dos jovens que é o mais grave.
E para isso há que haver incentivos, e posso dar 2 exemplos, como, por exemplo, haver um programa de habitação social para jovens, promovido pelo município, e até um complemento do município ao programa que o Governo Central tem, o Arrenda Jovem, em que, conforme o agregado e os rendimentos, há uma comparticipação do Mas há um Estado. programa para habitação jovem, pelo que queria ir mais além, era isso? Sim, mas irmos mais além. Mas mais além como? Com incentivos fiscais, nomeadamente a Câmara Municipal promover a construção dessas habitações, porque eu não sei quantos jovens é que até hoje já participaram no programa. Penso que dão os imóveis devolutos e depois a Câmara Municipal promove a reconstrução, ou pelo menos apoia, não sei se é assim como eu entendi, mas irmos mais além nesse tipo de incentivos. A Câmara Municipal, ainda, portanto, adquire imóveis devolutos, recupera-os e entrega-os aos jovens? Não, isso é o que está a acontecer no programa, se eu bem É o que está a percebi. acontecer, neste momento. Não é o que está a acontecer. A Câmara Municipal cria condições. A Câmara Municipal não é uma agência imobiliária. Portanto, a Câmara Municipal criou o regulamento. Não, eu estava a perguntar se era isso que estava a ainda. acontecer, ou seja, como há promoção também, e eu penso que há uns dados que já saíram para si breve, em que a procura de habitação para arrendar em Alcanena, em relação à capacidade de arrendar ou não, acho que há mais procura do que a oferta. Ou seja, porque a oferta não satisfaz. Muito bem, aumentar, Sim, em relação ao orçamento participativo jovem, acho que sim, acho que se deve reforçar, continuar o programa e até estendê-lo não só à juventude, mas acho que um orçamento participativo geral, em que toda a população possa participar e que possa dar o seu contributo também com as suas propostas. Depois há a segunda parte da questão, o que é que se pode fazer pela terceira idade? Como é que se pode envolver a terceira idade na construção de um território, neste caso do município de Alcanena, não é? Porque hoje em dia falamos de uma terceira idade quando já existe uma quarta. Não sabemos se amanhã não haverá uma quinta, não é? Não é verdade. Não, o município deverá ter o papel fundamental na rede social, ou seja, no apoio que dá e continuará a dar, e falo por esta candidatura, por este projeto, nas instituições de particularidade de segurança social, nas IPSS, Mas os idosos acham continuar o programa de teleassistência, e também há aqui uma questão que podemos pensar e que o município deverá promover, que é uma unidade local de cuidados continuados. Ou seja, de que forma poderemos promover isto e com que instituições poderemos... Muito bem. Em relação à terceira idade, é sempre difícil hoje em dia dizer o que é uma pessoa considerada idosa ou velha, não é? Mas há muito boa gente que se sente com capacidades para participar na construção ativa do seu território. Portanto, também podia haver alguma sugestão relativamente à forma de chamar as pessoas a participarem na construção ativa. Claro, é por isso que eu disse que o orçamento participativo jovem deverá continuar a existir. Não, mas aquilo que eu disse é que deverá ser alargado depois a outros âmbitos, ou seja, a outras faixas etárias. Ou seja, um orçamento participativo geral. Se for eleito, é o que vai fazer, portanto. Acho que sim. É? Acha que não, sim? Não, estou a dizer, acho que deve ser realizado. E se for por mim, será feito, com certeza. Muito bem. A próxima questão... Ainda na questão da demografia e na ação social, para o Gabriel, que respostas ainda são necessárias criar para o acesso à saúde? Bem, nós aqui no Concelho de Alcanena e durante estes últimos anos tivemos aqui um problema em relação ao Centro Hospitalar de Médio Tejo, em que muitas das vezes muitos dos serviços que eram necessários, por exemplo, na ortopedia, outros, e intervenções mais urgentes e graves, teríamos que nos deslocar até Abrantes ou até Tomar. E nós temos aqui um hospital a 8 km, praticamente, em Torres Novas, que tem excelentes condições, que poderá albergar e que já albergou alguns serviços que estavam apenas em Abrantes, mas que já foram transferidos para Torres Novas, mas que poderá ir ainda mais longe.
E eu penso que sermos parceiros ativos, junto também da comunidade intermunicipal, na Comissão de Utentes dos Serviços do Médio Tejo e mesmo do próprio Centro Hospitalar do Médio Tejo, e a Assembleia Municipal também ter um papel ativo nessa rede de contactos, para que efetivamente Torres Novas seja, em termos de resposta de saúde, um local da abrangência dos concelhos limítrofes, ou seja, de Alcanena, Orem que Orem preferiu deslocar-se para Leiria, Golgã, Barquinha, etc., mas com mais valências do que estão neste momento. Em termos de transporte, já a Comunidade Intermunicipal criou o transporte a pedido, mas poderão ser equacionadas outras soluções? Sim, em termos mais propriamente em termos de freguesia, as juntas de freguesia poderão ter esse apoio, nomeadamente na aquisição de um automóvel, de uma carrinha, de 9 lugares, para que dê essa resposta à população mais idosa, e que são também nas freguesias onde o índice é maior. Devolvo a questão à doutora Fernanda. O que é que ainda se pode fazer em termos de respostas à saúde? À saúde? Para a saúde, sim. Para a saúde. Nós estamos com expectativa a aguardar o pacote da descentralização administrativa que também se fala na área da saúde. Gostaríamos de ter que o nosso centro de saúde pudesse ter evoluído também para a criação de uma unidade de saúde familiar. Temos procurado apoiar com a recente entrega de uma viatura, porque o Centro de Saúde tinha dificuldades até de se deslocalizar por dificuldade de viaturas disponíveis, e também um projeto intermunicipal, foram adquiridas viaturas elétricas e a comparticipação nacional dessa aquisição foi assumida pelas várias autarquias, neste caso a Alcanena também teve o gosto de comparticipar para ser essa viatura ao Centro de Saúde, que leva a equipa de cuidados de proximidade junto das pessoas. Falando em saúde e ao nível do Conselho, não podemos deixar de valorizar o papel que os nossos bombeiros, os bombeiros municipais de Alcanena, os bombeiros voluntários de Minde, têm também ao nível da saúde. Porque se nesta altura do ano são extremamente envolvidos com os incêndios florestais, que lamentavelmente têm assolado todo o nosso país e também a nossa região, e presto aqui a minha solidariedade a todas as populações e todos os municípios que estiveram envolvidos, e também o agradecimento a todos os bombeiros que colaboraram para extinguir estas graves ocorrências que aconteceram. Mas o que é certo é que no resto do ano, e também nestas alturas, fazem deslocação de doentes através de ambulâncias. E ambulâncias que, no caso de Alcanena, é a Câmara Municipal que as tem que adquirir. E tem adquirido, neste mandato, adquirimos uma nova ambulância. Em 2013, o Conselho de Alcanena acolheu um posto de emergência médica, uma ambulância INEM. Hoje mesmo, de manhã, em Arruda dos Vinhos, tive também o privilégio de assinar um novo protocolo em que o Ministério da Saúde, através do INEM, participa para a substituição desta ambulância por outra. Portanto, vamos ter um posto de emergência médica, uma viatura INEM novo até final deste ano. Portanto, ao nível local, é esta também a nossa realidade e o contributo que temos dado para melhorar os equipamentos, as viaturas, e também contribuir para a formação e o melhor funcionamento das corporações de bombeiros que prestam este trabalho, este serviço ao nível do transporte. Termina o seu tempo. Cláudio, tinhas também colocado a questão ao Gabriel Feitor de transportes. É extensiva? A questão de transportes. Exato, o que é que pode ser feito em termos de transportes? Quais é que são as propostas para do melhorar a PS? acessibilidade também aos serviços de saúde? Realmente, este projeto Transporte a Pedido é um projeto que iniciou em Mação, que se tem vindo a alargar aos vários municípios da região do Médio Tejo e que chegou recentemente ao nosso município. Portanto, eu acho que os projetos têm que ter uma dimensão de fase de implementação e uma fase de avaliação. É importante agora avaliar para perceber se tem que haver reforço ou alteração dos itinerários.
dos horários, das paragens, mas para começar já é um bom A população mecanismo, já se apropriou, que é, digamos, pedido, desse serviço? Exatamente. A pedido, um serviço que é um serviço de táxi, que é também um serviço público de transporte de passageiros, vai àquela localidade, àquela hora, para buscar nem que seja uma pessoa. Agora, este foi recentemente lançado, faz sentido avaliarmos este projeto e perceber a forma que temos de o reforçar e de o valorizar. Muito bem, vamos e relembro que estamos a transmitir em direto para o Mediotejo.net, também via internet por streaming e por live blog, para toda a região do Mediotejo, para todo o país e também para todo o mundo, para toda a comunidade imigrante ou radicada noutros pontos do nosso país. Este é o primeiro de um ciclo de 13 debates que o jornal Mediotejo.net está a organizar em toda a região, nos 13 municípios da região do Mediotejo, que hoje princípio é aqui em Alcanena e é com muito gosto que aqui estamos, e que vamos entrar na reta final, vamos para as últimas questões. Com certeza. E juntava aqui duas questões, penso que agora é para a Fernanda Aceiceira. Será? Estou certo? Era, por um lado, com certeza que para se candidatarem à gestão da Câmara Municipal de Alcanena, estão a par do que se passa em termos financeiros com os cofres da autarquia. Se está a par do que se passa com os cofres da autarquia, está numa situação privilegiada. Não posso deixar... Portanto, para saber qual é a posição financeira da Câmara Municipal de Alcanena, e depois queria colocar a questão das prioridades em termos de ordenamento do território, nomeadamente da floresta, da zona rural, mais rural e da floresta. Muito bem, então realmente eu estou numa situação que me permite conhecer, eu e o restante executivo que acompanha, mas não só, todo o executivo, todos os elementos da Assembleia Municipal, todos os elementos das juntas e uniões de freguesia, mas também a população em geral, porque esses dados são divulgados. Hoje a autarquia está numa situação realmente de maior sustentabilidade económica financeira, portanto, se em 2009 a situação encontrada foi na ordem de um passivo de cerca de quase 20 milhões de euros para amortizar, terminaremos o ano 2017 abaixo dos 8 milhões, o que significa que foram 12 milhões destinados a amortizar passivo e por isso significa que foram 2 milhões que não estiveram disponíveis para investimento. 12 milhões. 12 milhões que não estiveram disponíveis para investimento. Encontramos 10 empréstimos a correr para amortizar, em que o primeiro vinha de 1997. E, portanto, foram 10 empréstimos que ainda estão a correr para amortizar. Só em 2020 é que teremos realmente a sorte de ver amortizar totalmente 4 desses empréstimos e um em 2019. E esta carga realmente foi aquela que grande trabalho deu, aquele trabalho que não é visível, mas que é um trabalho extraordinário para conseguir criar condições para um melhor futuro para o Concelho de Alcanena. E realmente o próximo mandato permitirá ter condições para mais investimento e os outros mandatos ainda mais, sobretudo quando tivermos amortizado completamente estes empréstimos, permitirá realmente uma maior sustentabilidade financeira para futuros mandatos, independentemente de quem cá estiver. O endividamento líquido estava ultrapassado em mais de 4 milhões de euros, hoje está abaixo desse limite em mais de 6 milhões. Portanto, houve aqui uma recuperação do negativo e realmente um percurso de ir dentro do desvio positivo a mais de 6 milhões. O prazo médio de pagamento a fornecedores está abaixo dos 30 dias, portanto, não temos pagamentos em atraso. Hoje tiramos a relação de dívidas a curto prazo, andam na ordem dos 300 mil euros, mas a pagar, porque todos os dias estamos a pagar, e em 2009 andava a dívida a curto prazo, era na ordem dos 5 milhões de euros. Por isso, temos hoje, efetivamente, uma situação económico-financeira mais equilibrada. Tivemos que recorrer a um plano de saneamento financeiro em 2011, que está a ser cumprido. Temos realmente uma trajetória de maior autonomia, menor dependência ao Estado, redução da dívida, do endividamento. Por isso, é realmente um percurso, um caminho que tem que ter continuidade e que não pode ser interrompido.
Muito obrigado. Agora vou pedir 30 segundos e também ao Gabriel, depois também estará sensível assim. Era esse futuro que se pinta de risonho, em termos económicos. Não é portanto, risonho, ainda segundo faltam 8 os milhões. números. Mas para quem já amortizou 12 milhões, Também o pode ser em termos da floresta, quando somos confrontados todos os dias com sinistros de uma gravidade imensa e a colocar vidas de pessoas em perigo, aldeias em sim, perigo. sim. No caso de Alcanena também não tem passado ao lado deste problema. Qual é que é a proposta do PS para o rearmamento da floresta? Para o futuro, digamos Sim, assim. sim, sim. Do Nós nosso... temos realmente também uma componente florestal no nosso Conselho, e ainda bem, isso dá-lhe riqueza pela diversidade, mas também temos reforçado e muito a nossa proteção civil, quer em fase de prevenção, quer em fase de combate. Temos uma equipa de sapadores florestais atualmente inserida no quadro pessoal da Câmara Municipal. Temos um gabinete técnico florestal capacitado para realmente intervir e articular com as várias entidades. Somos um dos municípios que tem o seu Plano Municipal de Defesa da Floresta aprovado. Realmente, se tivéssemos maior autonomia, porque não temos, o nosso parecer não é vinculativo relativamente, por exemplo, a plantações de eucaliptos, ele não é vinculativo, e era bom que passasse a ser. Portanto, chegar um pedido à Câmara para não é plantação de eucaliptos ou replantação da área de eucaliptos. O pode ser vinculativo vem por parte do Câmara Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. A Câmara Municipal não manda no território nesse aspecto. Os municípios devem ter maior autonomia para realmente já lá vamos à descentralização de competências. o que pretendem realmente Sim, plantar. muito obrigado. Estamos já agora, só mesmo para terminar, estamos a fazer um trabalho contínuo de proteção de faixas de gestão de combustível em redor da habitação, mas também já a avançar para perímetros de gestão de combustível em redor das localidades. Mas esta é uma matéria... Com apoio do Estado ou não, a Câmara por si? Através não é da fácil, Câmara Municipal. Não é fácil. Mas esta é uma matéria que, como vimos, infelizmente, tem que ter uma dimensão e uma escala intermunicipal. No mínimo. Intermunicipal, porque alargando-se região a região para ser nacional. Muito bem, muito obrigado. Gabriel Feitor, as mesmas questões para si, também com o alargamento do tempo de resposta, naturalmente. Falávamos da questão financeira, está a par da situação financeira? Sim, estou aí para dizer que se nós formos executivo, claramente continuaremos com uma política de rigor financeiro e também de saneamento do município, porque não podemos pôr a carroça à frente dos bois. E vivemos alguns anos conturbados em relação a isso, sem ter capacidade de resposta em certas áreas. Mas dizer ainda, sem esquecer também depois o novo empréstimo que aí virá do plano de investimentos, que serão cerca de 3 milhões e 800 mil, se não estou em erro, certo? Não chega. Não chega. Mas é grosso modo. Será bem menos que isso. Tendo em conta isso... Mas é um plano de investimentos que defende a sua candidatura? Temos como prioritários os investimentos que vão decorrer deste leque de investimentos, o centro escolar, por exemplo, para a Praça Central de Alcanena, a remodelação do terminal rodoviário não era prioritário para mim, mas são opções e são opções de projeto. Relativamente às políticas de ordenamento do território, certo? Temos estado numa altura e espero que já, enfim, muito complicada, em que tem havido muita crispação, infelizmente, com vítimas à mistura, com política à mistura, que isso é que é ainda mais grave e triste, até porque não é um executivo, ou não é um governo, ou não é um organismo público que tem diretamente culpa de certas e determinadas coisas, mas que tem efetivamente de haver uma política, e indo ao encontro daquilo que já aqui foi dito, de uma política nacional e de uma política regional de ordenamento do território, ou seja, envolver autarquias, o município e as freguesias, mas também as comunidades intermunicipais e os institutos à volta da floresta e, propriamente, o Estado, o Governo Central, a dar esse pontapé de saída. E o próprio Parque Natural? Exatamente, sim, essas instituições ligadas
ligadas à floresta. E continuar também o trabalho do Gabinete Técnico Florestal, da Comissão Municipal da Defesa da Floresta contra os Incêndios, do seu Plano Municipal, do Plano Municipal de Proteção Civil e até a criação, que não está prevista a nível nacional, mas de uma criação de uma Comissão Municipal da Defesa da Floresta, porque não é só os incêndios um dos riscos das florestas, há mais riscos das florestas, e até mesmo depois transparecer todas essas questões num Plano Municipal da Defesa da Floresta. Muito obrigado. Vamos para a penúltima questão. Cláudia, os municípios que querem ter mais competências, acho, vamos ouvir as propostas, não é? Falamos agora de descentralização, julgo que era a vez do Gabriel, certo? Penso que será o Gabriel. Já não sabemos bem. Pronto, vamos começar agora com o Gabriel, então. Não é por aí. Qual deve ser o papel das freguesias na administração local? Devemos procurar dar mais competências às freguesias? Deve-se repensar o modelo da distribuição de competências? Qual é a vossa opinião? E para os próprios municípios também, se o Estado também exatamente. deve reforçar os municípios. A nível nacional, da transferência de competências do governo para as freguesias, a nossa equipa está subliminarmente contra a transferência das competências das escolas do primeiro ciclo para as juntas de freguesia. Porquê? Porque não há capacidade das juntas de freguesia de fazer face aos problemas que vão surgindo e que vão ter que tirar do seu próprio orçamento, dos seus próprios planos anuais de investimentos, fundos para colmatar problemas que existem nas escolas básicas. Só com um pacote financeiro digamos, atrelado, poderá haver algum sentido nessa questão mais propriamente. Em relação ao município e às freguesias, a revisão dos acordos de execução tem que ser feita, porque nenhuma freguesia pode ser prejudicada em relação a outras. Ou seja, não pode haver um bolo inteiro em que esteja já os valores todos assumidos para as juntas de freguesia e que depois surge mais 2 ou 3 casos extraordinários numa freguesia e esse valor não pode, os valores dessas freguesias que já estão definidas não podem baixar para depois retirar para dar a essas freguesias os seus casos extraordinários. Ou seja, os acordos de execução e no meu entender e daquilo que já aconteceu aqui numa Assembleia Municipal, os presidentes de junta queixaram-se, houve alguns presidentes de junta que se queixaram e até se absteram na votação. Os acordos de execução têm que ser revistos de alguma maneira e é isso o meu compromisso na questão da identidade da relação entre a sede do município e as freguesias, mais propriamente as juntas de freguesia, reforçar e rever os acordos de execução. Tendo em conta que a situação financeira do município... Sim, tendo em conta sempre isso. Bem. Mas tendo sempre em conta isso. E em relação ao Estado para os municípios, qual é o que é que defende relativamente à descentralização de competências para as câmaras municipais? Do Estado para a Câmara de Alcanena, neste caso? Neste caso, não é para a Câmara de Alcanena. A descentralização de competências é bem-vinda? Sim. É bem-vinda desde que haja um reforço de financiamento, desde que haja um pacote financeiro, ou seja, para essas tais competências, porque o município não pode depois assumir certas e determinadas responsabilidades sem ter um pacote financeiro obstinado para isso. E sempre tem que contratar-se. Posso dar um exemplo, não tem que ver com a descentralização das competências, mas que tem que ver, por exemplo, na área da proteção civil, as autarquias que têm corpos de bombeiros municipais, ou seja, municipais ou sapadores, não têm qualquer apoio, nem há uma discriminação positiva em relação a isso. E há muitos problemas relacionados com essa questão derivada mesmo disso. Por isso é que eu digo que tem que haver um pacote financeiro para então haver a descentralização. Mas quais seriam os setores que defende que o Estado devia delegar nos municípios? Em relação às escolas. Educação? Sim, em relação às escolas. Na contratação do pessoal, dos assistentes operacionais, e em certa medida nas freguesias em relação à proteção civil, ou seja, das unidades locais de proteção civil, em que há um conjunto de pessoas que melhor do que elas conhecem o terreno e que podem ser uma mais-valia para a prevenção e para o combate. Muito obrigado. Fernando Aceiceira, os municípios estão preparados para receber mais competências do Estado? Quais? Os municípios têm estado sempre à altura de até apoiar a administração central e em vários casos. Eu dou o caso recente realmente do contributo que o município deu
para apoiar o Ministério da Administração Interna a que finalmente tenhamos um posto da Guarda Nacional Republicana no nosso concelho. Ou realmente o apoio que tem dado na valorização do edifício da secção de proximidade para que realmente ela funcione com melhores condições. Por isso, é um dossiê que tem estado em estudo em várias áreas, portanto estão previstas descentralização de competências na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, na área da proteção civil, na área do ordenamento do território e sem dúvida que aquilo que tem sido defendido pela Associação Nacional de Municípios e que para os municípios também é imperativo que assim seja, é que esta descentralização de competências seja, quer para equipamentos, que é o que está previsto, instalações, manutenção de instalações e mais a componente dos recursos humanos na vertente de assistência operacionais, que possa vir acompanhada da respectiva mochila financeira, como se costuma dizer. A situação das freguesias e da articulação do município com as freguesias, pois tem sido, sobretudo, de cumprimento, porque longe vai o tempo, e em 2009 deverão estar recordadas também as freguesias, porque hoje não terão tão motivo para estar descontentes. Motivo para estar descontentes teriam em 2009, quando havia uma dívida de cerca de €500 mil às freguesias, da Câmara Municipal às freguesias. E foi planos de pagamento que nós tivemos que fazer com cada uma delas, e isso também fez com que depois os acordos de execução não pudessem ser realmente de valor superior, porque havia também este passivo com as juntas de freguesia, que a Câmara tinha também com as juntas de freguesia, que teve que ser amortizado. A nossa posição, isso já foi transmitido na última reunião que tivemos, foi que, se formos eleitos, temos criado condições para reforçar os acordos de execução e continuar a apoiar as juntas de freguesia nas suas... E delegar competências nas também suas, em algumas exatamente. freguesias, como o Estado pode delegar e vai delegar. Exatamente. Pode haver também aqui... Exatamente. Elas hoje já têm, e de alguma forma, o que se pretende delegar são áreas em que até já estão enquadradas também muito através de neste protocolos acordo. de cooperação e onde a autarquia Exatamente. dá a mochila financeira à freguesia. Portanto, espaços públicos, caminhos municipais, passeios, bermas, manutenção de escolas de primeiro ciclo. Já há um conjunto de áreas que hoje a Câmara Municipal apoia para essa área, é um facto, temos intenção de reforçar estas várias rúbricas e que são também estas áreas que estão em vias de descentralização. E em termos de emprego, de trabalho, a Câmara Municipal e as freguesias podem contratar já neste momento? Nomeadamente a de Alcanena? A Câmara Municipal neste momento tem estado já com possibilidade de contratar, mas dentro também do limite que tem relativamente às receitas que ofere e que recebe. Mas tem sido possível vir já contratar um conjunto de recursos humanos na área dos assistentes operacionais, nomeadamente para escolas, porque havia realmente falta, para os nossos equipamentos desportivos. Eu recordo que nós chegámos à Câmara e a Câmara não tinha um jurista, a Câmara tinha um fiscal, e a área da fiscalização é realmente muito importante. Nós tivemos, na altura, 1 ano e meio à espera, por causa do plano de saneamento financeiro, cerca de 1 ano e meio à espera da autorização do Ministério das Finanças da altura para podermos contratar. E, portanto, este tem sido um percurso duro. Tem sido um percurso, se nos formos dá 40 anos para cá, porque se formos a ver, Gabriel, o 25 de Abril, onde é que estavas no 25 de Abril? Não é? E já lá vão 40 anos. Mas em 2009 a Câmara tinha cerca de 200 trabalhadores, e depois tivemos que reduzir, em 2009, não foi há 200 anos atrás. E continua a ser, portanto, uma democracia, um poder, no fim de contas, autárquico, que se continua a construir todos os dias, e que o Gabriel tem acompanhado. E eu pergunto, aqui numa linha, qual é também a leitura que faz, até porque estamos a cumprir o primeiro mandato, portanto, 4 anos, sobre a União de Freguesias. Aliás, o Ministro Eduardo Cabrita foi aqui em Alcanena até que frisou que esta era uma questão que devia vir novamente a debate depois das eleições de 1 de outubro. Qual é a análise que faz, até porque aqui em Alcanena há um exemplo de como muitas freguesias foram agregadas em união. Qual é a leitura? Pode ser, acha que foi positivo, tem mais prós ou contras? Não, eu de princípio sou contra, mas pensava que iria ser pior. Em termos da fusão, pensava que iria ser pior, principalmente na união do Malhou, Loriceiro e Espinheiro. Pior em que aspecto?
em termos de entre as populações, principalmente algumas rivalidades antigas, alguns saudosismos, etc. Mas, no geral, tem sido, apesar de se continuar, e como é óbvio, ter todo o direito para a autonomia administrativa das 3 freguesias, e é isso que eu continuarei a defender, e no caso de Alcanena e Vila Moreira também, e é isso que eu esperarei deste governo, porque foi promessa e espero ver revertido. Gostava que fosse revertida a questão da união de freguesias. Portanto, Exatamente. será uma questão que virá ainda a debate. E até haver uma reorganização depois territorial do Conselho, porque há algumas coisas que ainda, pequenas coisas que deveriam ser. Estamos a falar algumas coisas também. Estamos a falar, por exemplo, da antiga freguesia, da Loriceira, que em relação ao lugar do Carvalheiro, há algumas discrepâncias e já há algumas razões de sustentabilidade histórica que possam ser revistas e até argumentadas a favor de uma mudança mais simpática e mais e aí será também a favor da população, mas a favor da população e dos serviços, porque a distância que vai do Carvalheiro até à sede e as próprias populações. Mas isso será um debate que virá a seu tempo, mas fica a sua posição também, até porque também há a questão da possível agregação, fusão de municípios, mas para já não se avançou para essa posição. Ficou-se pelas freguesias. E depois esperemos que não, porque senão... Fernando Aceiceira, a mesma pergunta para si, relativamente a esta experiência que está a terminar. Está a terminar, não. Está a concluir o primeiro mandato, os primeiros 4 anos, da agregação de freguesias. Como é que viu no seu território, aqui no território de Alcanena, esta agregação? As posições tomadas pela Câmara Municipal, Assembleia Municipal e respectivas Assembleias de Freguesia são públicas e, portanto, nós fomos contra a forma como o processo decorreu e como a reorganização também ocorreu, porque não teve em conta as posições tomadas nos órgãos executivos e deliberativos deste Conselho. Por isso, em coerência, porque somos coerentes com a nossa atuação, continuaremos a defender as 10 freguesias para o Conselho de Alcanena. Portanto, há realmente esse compromisso do atual Governo de reavaliar a reorganização que foi posta no terreno pelo anterior Governo, coligação da qual o meu colega de debate é o candidato, mas nós continuaremos, porque, aliás, temos sentido, temos ouvido as pessoas e elas continuam realmente a defender esta reorganização, voltando à autonomia às 10 freguesias. É claro que no caso de Alcanena Vila Moreira tem sido, de alguma forma, mais tranquilo este processo, também fruto da dinâmica da equipa que tem liderado esta União de Freguesias, mas pelas suas características históricas, culturais, económicas, há uma especificidade diferente e mais acentuada no Malhou, na Loriceira e no Espinheiro, e daí o facto da sua autonomia, da autonomia destas 3 entidades, continuar a ser tão marcadamente defendida em cada um destes 3 territórios. Muito bem. Se for eleita dia 1 de outubro Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, um lugar que conhece, mais ou menos. Mais ou menos, não conheço muito bem. Conheço muito bem, estou a brincar, naturalmente. Vai-se bater, portanto, pela... Continuarei a debater-me, aliás, em conjunto com todos os órgãos que acompanham. É uma bandeira do Juntos Construímos o Futuro. Muito obrigado. Obrigado. Estamos a terminar este debate, é o primeiro desta série de 13 debates na região do Médio Tejo. Estamos hoje em Alcanena, no auditório municipal, aqui no edifício dos Passos do Conselho. Há 2 auditórios municipais aqui em Alcanena e nós íamos quase para o outro, mas a tempo viemos para o... E em boa hora, porque é um sítio muito acolhedor, muito simpático e que está cheio de calor humano, muito calor humano, para assistir a este primeiro debate aqui em Alcanena, com o Gabriel Feitor, pelos independentes, Cidadãos por Alcanena, PPD, PSD, CDS-PP e MPT,
Fernanda Aceiceira, candidata pelo Partido Socialista, e Carla Pereira, candidata da CDU, que tem ali o seu lugar reservado, mas por motivos profissionais não pôde estar presente, mas que também se apresenta às urnas no dia 1 de outubro. Não vamos chegar aqui a conhecer hoje as ideias da CDU, terão com certeza, quem reside em Alcanena, das oportunidades para tal. Pela nossa parte agradecemos, vamos deixar uma última pergunta, começando pelo que, assim dito, o sorteio. Eu sou a última, de acordo com o sorteio. É a última. Os últimos perguntas. Aí está a importância do 1 e do 2. Então, será um apelo ao voto, digamos assim, é um tempo livre para cada um dos candidatos poder acentuar, sublinhar, dizer porque é que quem nos escuta ou quem está presente na sala deve votar no Gabriel Feitor e não numa outra candidatura que se apresenta a votos no dia 1 de outubro. Não, eu acho que em primeiro lugar deve-se reforçar o significado do voto, ou seja, do ato eleitoral. E eu acho que todos devemos ir votar. Nem que seja descarregar o voto, mesmo não concordando com ninguém, mas todos devemos ir votar. Porque foi um direito que custou, pelo menos pelo sufrágio universal, e é um dever também. E a abstenção não vai resolver nada. Eu acho que todos nós, para reforçar a importância do poder local em Portugal, para reforçar a importância da democracia, da massa crítica no nosso Conselho, devemos ir todos no dia 1 votar. Nuns projetos, noutros, mas devemos ir todos votar. E claro, a favor da renovação, da mudança e de uma nova perspectiva para o Conselho. São esses os meus desejos e dia 1 cá estaremos. Muito obrigado, Gabriel Feitor, também. Obrigado. E também pela sua presença aqui. Tem agora 2 minutos para usar da palavra. Pronto, também felicitar todas as candidaturas que concorrem ao nosso Conselho e todas as pessoas que aderiram aos vários projetos e pelo menos que promovam a participação cívica e que sejamos capazes todos de combater a abstenção. Juntos construímos o futuro, é realmente, na verdadeira acessão da palavra, também aquilo que verdadeiramente é construído no terreno, no dia-a-dia. Tem sido juntos que temos construído o nosso futuro. Portanto, é um apelo que faço para continuem a acreditar na nossa candidatura, uma candidatura que mostra o sentido de responsabilidade pela trajetória que tem sido conseguido obter no nosso Conselho, que tem a competência, que tem a experiência, que tem a determinação, que tem a vontade e que tem a coesão, que efetivamente o Conselho de Alcanena continua a precisar, continua a merecer um projeto que não pode ser interrompido, um projeto que merece que haja continuidade, que merece que as pessoas continuem a acreditar neste projeto, que continuem a acreditar em nós, e por isso eu quero agradecer a todos aqueles que acreditaram, já integrando as nossas equipas, aos nossos mandatários, ao nosso mandatário oficial, Dr. Justo, médico, a nossa mandatária financeira, temos 2 mandatários para a cidadania, Dona Hermínia Caetano pela sua prática de voluntariado, o Sr. Rogério Venâncio também pelo todo o seu percurso de homem dedicado às populações, à população, à cultura. Temos uma mandatária para a cultura, a Marta Menezes, uma mandatária para o desporto, a Patrícia Rodrigues, e realmente... 10 segundos. 10 segundos. E, portanto, é realmente um projeto verdadeiramente agregador. De uma forma transparente, nós, desde 2009, somos candidatos pelo Partido Socialista. É com esta transparência, também em sede de apresentação ao ato eleitoral, é a transparência, é a verdade, é a confiança que os nossos eleitores, os eleitores do Conselho de Alcanena, merecem. Confiem em nós, acreditem em nós, o trabalho feito já realmente dá provas de que merecemos essa confiança. Obrigada. Obrigado. E muito obrigado a todos. Terminamos assim este primeiro debate organizado pelo jornal mediotejo.net, dos 13 que vamos promover em todos os municípios desta região. Agradecer ao Gabriel Feitor pela sua presença, a Fernanda Aceiceira também Obrigada. Pela sua presença, e a todos vós também por terem ajudado a dar outro colorido e outro calor humano a este debate, que vamos dar continuidade não na próxima quarta-feira, que estaria agendado para Ourém, mas que à última da hora irá ser reagendado por alguns problemas diversos que agora não contam. O próximo debate será no entroncamento, na sexta-feira, e depois seguiremos este capítulo. Para todos, muitas felicidades,
e obrigado pela vossa participação e pela vossa presença. Obrigada Boa também. noite, ao obrigada. Meditejo.